Raquel, você que tem essa descendência, né? Você é netas de japoneses. Neta de imigrantes japoneses, por parte de mãe, por parte de pai, imigrantes italianos. Então eu sou Sansei. Sansei, Sansei. Neto, Sansei, que é o neto de japoneses. E a sua infância, você nasceu onde? Eu nasci em Niterói, porque meu pai era oficial superior da Marinha Mercante. Uau! E quando eu tinha 1 ano e meio, aproximadamente, ele foi transferido para o Porto de Santos. Então, do Porto de Niterói, a gente foi para o Porto de Santos. E ali eu passei toda a minha infância, adolescência, até vir para São Paulo, com 17 anos mais ou menos, para me preparar para o vestibular e fazer a faculdade de Direito que eu fiz aqui em São Paulo, no Mackenzie. Então, a sua infância praticamente foi lá na Baixada Santista. Foi completamente em Santos, na Baixada Santista. Ah, legal. E quando você, lá na Baixada Santista, você sabe que tem a comunidade japonesa, e lá foi o Porto Santo, que foi a entrada dos imigrantes, né? Você teve, assim, uma convivência também com a cultura japonesa em casa? Como é que foi isso? Eu tive uma educação de valores rígidos em relação à minha mãe. Hoje não, hoje o pai e a mãe, eles educam de forma 50-50%. Sim. Mas não, eu tenho 46 anos, naquela época, a mãe que é responsável, a minha mãe que foi responsável por nossa educação, tanto minha como do meu irmão. Então, realmente, eu tenho valores muito rígidos, vindo da educação japonesa, como ética, integridade, respeito ao próximo, respeito aos antepassados. E quando eu era pequenininha, a minha mãe me colocou, eu ia para o Nihongaku, né, fazer Nihongo, na Seichonoye, aos sábados, aprendi a escrever hiragana, katakana, kanji só até o 10, né, ichi ni sanshi até o 10, que depois o kanji achei muito difícil. Olha, gente, Nihongaku, né, é aula de japonês, Nihongo é a língua japonesa, e ela tá falando do katakana, hiragana, que são as letras, né? Os tipos de letras. Então, sim. Tem o katakana, hiragana e kanji. E o kanji. Então, você chegou a estudar também os ideogramas, aqueles mais complexos. Sim, mas aí eu não consegui decorar os ideogramas. É muito difícil. Aí só da numeração de 1 a 10, mas eu sei falar o básico, sei falar as cores, sei me virar, né? Digamos assim. E quando eu fui para Tóquio, e Yokohama. Na faculdade, eu não era formada ainda. Eu lembro que, à época, o metrô em Tóquio era todo escrito em hiragana. Sim, e eu conseguia me virar assim, sabia ler as estações ali do metrô. Hoje em dia, principalmente depois que teve a Olimpíada agora em Tóquio, a última Olimpíada, eles fizeram tudo assim com letra romana, né? Que é Romandi, né? Que a gente fala, né? Que é para os estrangeiros poderem ler, né? Então, na época que você foi, ainda era tudo com a letra japonesa. E como que foi a sua experiência lá no Japão, quando você foi a primeira vez que você cresceu em Santos, lá com a sua família, de repente você vai lá para o país de origem da sua mãe? Como que foi para você chegar lá no Japão? Foi emocionante. Eu fui sozinha, fiquei em um albergue em Yoyogi Uehara. Nossa. Porque o Japão é muito caro. Sim, e eu estava no 3º ou 4º ano da faculdade. Nas férias, eu lembro que foi nas férias de julho, estava muito quente. O primeiro lugar que eu fui conhecer foi o Jardim Imperial, ali em Tóquio. Sim, sim. Conheci uma israelense, uma americana, porque o albergue você tem a possibilidade, se você viaja sozinho. Você é estudante, você viaja sozinho, você tem a possibilidade de conhecer outras pessoas que estão ali viajando com um dinheiro bem curto. Então, fiz amizades ali e conheci. Foi um impacto muito positivo, porque eu me deparei tanto com a cultura milenar tradicional nossa, que é muito linda, maravilhosa, em Asakusa, por exemplo, como Ginza, essa parte de Harajuku, Shinjuku, e eu via os bairros lá de muito Tóquio, tecnológicos. Né? Eu tô falando dos bairros de Tóquio, os mais conhecidos, e eu sei que eu me impressionei muito com a época. Olha o que me chamou a atenção. Tinha uma máquina de refrigerantes que você colocava moedinha. Sim. Foi em 92, 93 que eu fui. Ou 94. Não minto. Foi em 98 que eu fui. E aqui não era comum, né? Ter uma máquina de refrigerante no meio da rua com moedinha. Toda esquina lá no Japão. Lá tinha. Aí eu fiquei assim bem impressionada com a tecnologia misturada com a cultura milenar. Foi bem legal. Uma experiência riquíssima. E eu espero voltar pro Japão. Então você foi a passeio. Fui a passeio, fiquei lá com dinheiro bem curtinho, de estudante apertado, fiquei aproximadamente 20 dias. Poxa, então deu pra... Mas você ficou mais na região de Tóquio? Só em Tóquio e Yokohama, viu a Tokyo Tower, fui
próximo ao Monte Fuji, tava tudo com uma neblina ali, daí eu não consegui ver. E para você, chegando lá no Japão, né, vendo toda aquela cultura, te trouxe, se acendeu alguma coisa assim, dentro de você, né, nessa questão, o lado que você cresceu da forma oriental, educado pela sua mãe, isso aflorou alguma coisa dentro de você? Eu percebi o quão o povo japonês, né, a nossa origem é educado, é receptivo, e principalmente é íntegro. Eu lembro que eu fui num Combini, que fala, né? Combini, que é loja de conveniência. As lojas de conveniência, e eu tinha comprado aquele bolo, sabe aquele bolo fofinho desse tamanho que é de egg? Sim. De ovo. E aí eu comprei um bolo, lembro que era $1 ali, não lembro a conversão no valor do dinheiro japonês. E eu esqueci uma carteira, não tinha nada, não tinha passaporte, tinha algumas moedas e alguns ienes. E aí eu fui, quando eu me deparei que eu esqueci, eu voltei. Acredita que a carteira estava no mesmo lugar, ninguém tinha nem visto, nem percebido, nem mexido. Aí eu fiquei impressionada. Isso acontece, né? Isso acontece lá no Japão. A gente conta aqui no Brasil hoje. As pessoas não acreditam. Eu não sei se hoje é assim, sabe, Joey? Mas à época eu testemunhei que até hoje, assim, raramente acontece. Pode haver vezes que acontece de sumir alguma coisa, mas é muito difícil de acontecer. E o que eu achei legal também foi a possibilidade de olhar os kobans. Kobans o policiamento comunitário. Sim, exatamente. Que é aqueles postos policiais. Os postos policiais. Lá, né? Achei muito legal. E